O avião da classe executiva do voo 789 brilhava com uma luz âmbar suave enquanto o Boeing 777 se preparava para a jornada transatlântica de São Paulo para Lisboa. Flutes de cristal com espumante capturavam o sol da tarde que entrava pelas janelas ovais, enquanto passageiros internos elegantes se acomodavam em assentos de couro. Entre eles, Ana Sofia Oliveira ajustava seu vestido vermelho designer e observava com divertimento mal disfarçado um homem lutando com uma mala grande demais, equilibrando uma mochila rosa decorada com unicórnios. Seus dedos perfeitamente manicurados tamborilavam no braço da poltrona enquanto via ele mexendo no assento de segurança infantil, seus ombros largos mal cabendo no corredor enquanto tentava acomodar sua filha pequena. Nuno Henrique Silva sentia todos os olhares da classe executiva rastreando seus movimentos enquanto brigava com o cinto de segurança para Olivia de 7 anos. Aos 36 anos ele media 1,88 metros, seu corpo ainda carregando a memória muscular disciplinada de seus anos na Força Aérea Brasileira, apesar de ter trocado o uniforme de voo por roupas civis há 3 anos. Seu cabelo curto castanho, cortado com a precisão de quem nunca abandonou hábitos militares, captava as luzes da cabine enquanto se inclinava para checar o cinto de Olivia mais uma vez. Aqueles olhos azuis profundos que outrora rastreavam aeronaves inimigas a 30 mil pés, agora se concentravam inteiramente em garantir o conforto de sua filha. Escaneando o rosto dela em busca de qualquer sinal de ansiedade sobre o voo à frente, Olivia Silva pressionava seu narizinho contra a janela, seus cachos castanhos balançando de empolgação enquanto apontava para a equipe de solo carregando bagagens lá embaixo. Seus olhos brilhantes, espelhos dos do pai, mas carregando o calor de sua falecida mãe, fascavam com o tipo de maravilha que só as crianças possuem, ao encarar máquinas gigantes que de alguma forma conseguiam voar. Ela apertava um caderno de desenhos gasto, cheio de ilustrações de aviões, cada um rotulado com carinho em letra tremida com detalhes que o pai lhe ensinara sobre configurações de asas e tipos de motores. Aos 7 anos, ela tinha uma mente curiosa que absorvia tudo que o pai compartilhava sobre aviação, transformando o apartamento deles em um mini museu aeroespacial com modelos que construíam juntos em tardes de domingo preguiçosas, ao som de samba no rádio. Ana Sofia Oliveira observava essa cena doméstica com o olhar calculista de alguém que media valor em portfólios de ações e relatórios trimestrais. Aos 34 anos, ela comandava salas de reunião com a mesma facilidade que a maioria das pessoas pedia um café com leite. Seu cabelo loiro estilizado em um bob poderoso que se tornará sua marca registrada em perfis de revistas como Exame e Forbes Brasil. Sua história de sucesso lia como um estudo de caso de escola de negócios. Construindo sua firma de consultoria em tecnologia de uma startup em um apartamento-estúdio para uma empresa multimilionária em apenas 8 anos, inspirada no empreendedorismo do Vale do Silício, mas com raízes no ecossistema de startups de São Paulo. No entanto, sob o exterior polido e o guarda-roupa de grife, jaziam cicatrizes de uma traição passada que a ensinaram a julgar rápido e confiar devagar, medindo as pessoas pela aparência e status aparente antes de permitir que se aproximassem. Capitão Henrique Costa realizava suas verificações pré-voo na cabine de comando, suas mãos calejadas movendo-se pelos painéis de instrumentos com a memória muscular de 25 anos na aviação comercial. Aos 45 anos, ele vira o suficiente para encher várias vidas de histórias, de pousos de emergência em plantações de cana a navegar por nuvens de cinzas vulcânicas do Chile. Seu jeito calmo lhe rendera uma reputação entre a tripulação como inabalável, o tipo de capitão que anunciava turbulências severas com o mesmo tom estável que usava para apontar marcos abaixo, como Cristo Redentor ao decolar do rio. A lista de passageiros de hoje mostrava um voo lotado, e os relatórios meteorológicos indicavam possíveis sistemas de tempestade sobre o Atlântico que exigiam navegação cuidadosa. O primeiro oficial Jorge Mendes ajustava seu assento ao lado do capitão, lutando contra uma onda de náusea que o atormentava desde o almoço. Aos 38 anos, ele estava no auge de sua carreira, recentemente promovido após 15 anos de dedicação à companhia aérea, mencionara se sentir um pouco mal durante o briefing pré-voo, mas garantirá ao capitão Costa que não era nada sério, provavelmente algo que comera no aeroporto de Guarulhos. Nenhum dos dois poderia prever como esse desconforto menor logo escalaria para uma crise que testaria todos a bordo do voo 789.
Evelyn Braga se movia pela cabine com a eficiência praticada de alguém que memorizara cada centímetro da aeronave. Como chefe de cabine aos 30 anos, ela possuía uma habilidade uncanny para detectar problemas potenciais antes que escalassem, seja um passageiro nervoso em seu primeiro voo precisando de reassurance ou um empresário que tomara caipirinhas demais no lounge. Seus olhos afiados já haviam catalogado os passageiros na executiva, notando a tensão entre a loira elegantemente vestida e o pai lutando com a bagagem, enquanto outros trocavam olhares cúmplices e sorrisos sutis. A voz de Ana Sofia se elevou o suficiente para que os passageiros vizinhos ouvissem sua observação. A classe executiva certamente não é para todo mundo, né? Algumas pessoas deviam pensar se podem bancar o estilo de vida antes de comprar passagens. Seu comentário arrancou risadinhas suaves de um gestor de fundos de hedge do outro lado do corredor e de um banqueiro de investimentos atrás dela. Sua diversão evidente no modo como balançavam a cabeça e voltavam para seus jornais como valor econômico. A mandíbula de Nuno se apertou imperceptivelmente, uma microexpressão invisível para a maioria, mas representando anos de restrição praticada. Ele ouvirá comentários semelhantes antes. Em supermercados quando Olivia tinha birras, em eventos escolares onde outros pais chegavam em SUVs de luxo enquanto ele vinha em sua picape velha de 10 anos. Cada vez, ele se lembrava das palavras de Sarah em sua cama de hospital, sua mão fraca mas insistente na dele, fazendo-o prometer nunca deixar orgulho ou raiva afetar a felicidade da filha. Ele trocara suas asas de piloto de caça por uma caixa de ferramentas, aceitando um emprego como engenheiro de manutenção aeronáutica que pagava uma fração de seu salário militar, mas permitia estar em casa toda noite para histórias de ninar. Pai, por que aquelas pessoas estão rindo? Olivia sussurrou, sua mãozinha encontrando a dele enquanto sentia a atmosfera desconfortável, apesar de não entender sua origem. Nuno se ajoelhou ao lado de seu assento, sua voz gentil e estável, o mesmo tom que usava para explicar por que a mamãe não podia voltar do céu. Não se preocupe com eles, filhinha. Algumas pessoas só precisam fazer barulho. Estamos exatamente onde devíamos estar. Ele tirou o livro favorito dela sobre um aviãozinho corajoso que voava mais alto que todos os outros porque tinha um maior coração, uma história que Sarah lia e que se tornará seu ritual noturno. Ana Sofia observava essa interação com uma mistura de satisfação e algo mais que não conseguia identificar, talvez um lampejo de desconforto com a ternura genuína entre pai e filha. Ela construíra seu império lendo pessoas, identificando fraquezas e as usando em negociações. As limitações financeiras óbvias desse homem, suas roupas datadas, os tênis de marca genérica, tudo apontava para alguém que não pertencia à executiva, provavelmente alguém que economizara por meses ou usara pontos acumulados por anos para essa experiência única de luxo. O avião se afastou do portão com o solavanco sutil que marcava o início de toda a jornada para o céu. Nuno ajudou Olivia a localizar o cartão de segurança, transformando a demonstração obrigatória em um jogo, como faziam nos poucos voos que pegaram juntos. Ela ria quando ele fazia efeitos sonoros para as máscaras de oxigênio caindo. Sua risada, uma nota brilhante que cortava a atmosfera subjugada de viajantes de negócios focados em laptops e tablets abertos para planilhas e apresentações. Enquanto o voo 789 subia para 10.000 pés, o sinal de cinto se apagou e a tripulação começou o serviço. Nuno recusou o espumante oferecido, pedindo suco de laranja para Olivia em vez disso. Outro detalhe que não escapou à atenção de Ana Sofia. Ela sorvia seu espumante enquanto fazia anotações mentais para sua apresentação em Lisboa, ocasionalmente olhando para o pai e a filha que pareciam absortos em um projeto de desenho envolvendo jatos de caça e nuvens. O primeiro sinal de problema veio a 35.000 pés sobre o Oceano Atlântico. O avião tremeu, não a turbulência gentil que os passageiros mal notam, mas um shake violento que enviou bebidas deslizando pelas mesas e fez os compartimentos overhead chacoalharem ominosamente. As luzes piscaram, lançando sombras estranhas sobre rostos subitamente pálidos, e um cheiro peculiar de queima começou a permear a cabine, agudo e acre como componentes elétricos superaquecidos. Na cabine de comando, luzes de aviso se acenderam em sucessão rápida, pintando o espaço escuro em vermelhos e âmbares. O rosto de Jorge Mendes passou de pálido para cinzento, suor perlando em sua testa enquanto lutava para focar nos instrumentos. Suas mãos tremiam ao alcançar os controles, e o capitão Costa notou a respiração labored do primeiro oficial,
O modo como piscava como se tentasse limpar a visão. Jorge, você está bem? Capitão Costa perguntou, seu tom mudando de profissional para preocupado ao observar a condição deteriorante de seu colega. Antes que Jorge pudesse responder, seu corpo ficou rígido, então desabou para frente contra o arnês. Sua respiração se tornou rasa e errática, e sua pele assumiu um tom cinzento que soou alarmes na mente experiente do Capitão Costa. O capitão imediatamente acionou o rádio, chamando por Evelyn Braga enquanto simultaneamente tentava manter o controle de uma aeronave que começara a inclinar ligeiramente para Boreste. O avião balançou novamente, dessa vez acompanhado por um som que nenhum passageiro quer ouvir, o gaguejar de um motor lutando para manter potência. Gritos irromperam da econômica enquanto passageiros da executiva agarravam os braços das poltronas com nós brancos nos dedos. O copo de espumante de Ana Sofia se estilhaçou no chão, o líquido dourado misturando-se com cacos de cristal enquanto a aeronave caía várias centenas de pés em segundos antes que Costa conseguisse recuperar o controle. A voz do Capitão Costa crepitou pelo interfone, e pela primeira vez em sua carreira, os passageiros detectaram o tom de urgência sob sua calma profissional. Senhoras e senhores, aqui é o capitão falando. Estamos enfrentando dificuldades técnicas. Preciso perguntar. Há algum piloto atual ou antigo a bordo? Qualquer piloto com experiência militar ou civil? Por favor, identifique-se a tripulação imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo gemido inquietante dos motores lutando e soluços espalhados de passageiros convictos de que viviam seus momentos finais. Comissários se moviam pelos corredores, seus rostos máscaras de compostura profissional, mesmo que seus olhos traíssem a preocupação. Evelyn Braga escaneou a executiva, seu olhar parando em cada passageiro, procurando qualquer sinal de reconhecimento ou resposta ao pedido inédito do capitão. A batalha interna de Nuno rage em 3 batimentos cardíacos. Ele fizera uma promessa a Sarah, jurara em sua memória que nunca mais se colocaria em perigo, que Olivia precisava de um pai mais do que o mundo precisava de outro herói. Sua aposentadoria da Força Aérea não fora apenas uma mudança de carreira, mas uma shift fundamental em prioridades, escolhendo visitas a praias como Copacabana em vez de missões de combate, histórias de ninar em vez de salas de briefing. No entanto, ao sentir o movimento instável da aeronave, reconhecendo os sinais de um avião lutando para ficar no ar, ele sabia que sua promessa de manter Olivia segura superava tudo mais. Sua mão foi ao bolso da jaqueta, dedos encontrando a carteira de couro gasta que guardava seus cartões de identificação. Atrás de sua CNH, cuidadosamente preservada apesar de sem uso oficial há 3 anos, estava sua ID militar, o emblema da Força Aérea Brasileira ainda visível sob a laminação. Tenente-Coronel Nuno Henrique Silva, piloto de caça, Esquadrão de Caça 1-14. A foto mostrava um homem mais jovem barbeado e sério, olhos focados em horizontes distantes em vez de balanços de playground e recitais escolares. Olivia agarrou sua mão enquanto o avião tremia novamente, seus dedinhos entrelaçando com os dele. Pai, a gente vai ficar bem? Sua voz permaneceu estável, carregando a confiança implícita de que o que quer que acontecesse, seu pai lidaria como lidava com pesadelos, joelhos ralados e perguntas sobre por que algumas pessoas tinham mães e ela não. Nuno beijou o topo de sua cabeça, inalando o cheiro doce de seu shampoo de morango, então se levantou devagar, seu movimento atraindo todos os olhares na executiva. Ele puxou a ID militar e a entregou a Evelyn Braga, que materializara ao lado de seu assento como se convocada por sua decisão. Seus olhos se arregalaram ao ler as credenciais, entendendo imediatamente o significado do que segurava. Esse é o meu pai, Olivia disse baixinho mas com orgulho para ninguém em particular, seu queixo erguido enquanto via o pai seguir a comissária para a cabine de comando. Ele pilotava os aviões mais rápidos da toda a Força Aérea. Ele pode pilotar qualquer coisa. Ana Sofia Oliveira encarava o homem que ela descartara como abaixo de seu notice, assistindo sua caminhada confiante para a frente da aeronave. As roupas datadas de repente pareciam diferentes, a jaqueta gasta revelando-se como de issue militar, o modo preciso como se movia pelo corredor estreito falando de treinamento e disciplina em vez de alcubarne social. Sua mente nublada pelo espumante lutava para reconciliar essa revelação com suas assunções anteriores, a dissonância cognitiva criando um nó desconfortável em seu estômago que nada tinha a ver com o movimento errático do avião.
Nuno entrou na cabine de comando para encontrar Capitão Costa lutando com os controles enquanto Jorge Mendes jazia inconsciente, amarrado mas claramente incapacitado. O painel de instrumentos mostrava múltiplos avisos de sistema, e o olho treinado de Nuno imediatamente catalogou os problemas críticos, flutuações de pressão hidráulica, picos de temperatura no motor, e o que parecia uma falha elétrica parcial afetando sistemas de navegação. O cheiro de eletrônicos queimando era mais forte ali, e pela janela, ele via nuvens de tempestade se formando à frente, torres escuras de cumulonimbus que testariam até uma aeronave totalmente funcional. Tenente-Coronel Nuno Henrique Silva, aposentado da Força Aérea Brasileira, piloto de Gripen, Nuno anunciou, deslizando para o jump seat atrás das posições de piloto. 2.000 horas de combate, mais 1.000 em treinamento e aeronaves de transporte. Diga o que precisa, capitão. Henrique Costa não perdeu tempo com amenidades ou verificação. A crise demandava ação imediata. Primeiro oficial está fora. Provavelmente intoxicação alimentar grave ou reação alérgica. Perdemos hidráulica parcial. Motor número 2 está irregular. E estamos prestes a entrar em um sistema de tempestade que não posso contornar com nosso status mecânico atual. Preciso que você cuide das comunicações e gerenciamento de sistemas enquanto eu piloto. Pode fazer isso? Nuno já alcançava o headset Spare, suas mãos movendo-se por controles familiar com o pensamento adaptivo que o tornará um dos top pilots da Força Aérea. Copiado, capitão. Preciso de 30 segundos para me familiarizar com o layout do painel. Depois sou seu copiloto. Qual o aeroporto de desvio mais próximo? Enquanto os dois homens trabalhavam para estabilizar a aeronave, Evelyn Braga retornou à cabine para gerenciar passageiros cada vez mais pânicos. Ela se movia com calma deliberada, instruindo as pessoas a apertarem cintos, guardando itens soltos que se espalharam durante a turbulência. Sua voz permanecia estável ao repetir reassurances, mesmo que seu próprio coração acelerasse com o conhecimento de quão séria a situação se tornará. Na executiva, Ana Sofia se via agarrando o braço da poltrona com medo inédito. Ela negociara deals de bilhões, enfrentará takeovers hostis e sobrevivido a traições em salas de reunião. Mas nada disso a preparara para a impotência de estar presa em um tubo de metal a 35.000 pés sem controle sobre seu destino. Ao seu redor, outros passageiros abandonaram pretensões de compostura, alguns chorando abertamente, outros rezando em vozes sussurradas, e alguns simplesmente encarando a frente em choque. Olivia Silva sentava com compostura notável para uma criança de 7 anos, seu caderno de desenhos aberto em uma ilustração de um Gripen que estava trabalhando. Ela coloria com cuidado, ficando dentro das linhas apesar dos tremores ocasionais do avião, como se sua calma concentrada pudesse de alguma forma ajudar o pai na cabine. Quando o empresário ao lado dela começou a hiperventilar, ela ofereceu um chiclete de sua mochila de unicórnio, explicando que o pai dizia que mascar chiclete ajudava com pressão nos ouvidos e nervos. Na cabine de comando, Nuno se integrara totalmente às operações de voo, sua voz estável ao comunicar com o controle de tráfego aéreo enquanto monitorava parâmetros do motor. Centro de Lisboa, aqui é o voo 789 declarando emergência. Temos falha parcial de sistemas e solicitamos vetores imediatos para o aeroporto adequado mais próximo. Temos aproximadamente 200 almas a bordo com 4 horas de combustível restantes. A tempestade os atingiu com a força de um soco de gigante, chuva chicoteando a janela com intensidade tal que a visibilidade frontal caiu para quase zero. Relâmpagos dividiam o céu em displays brilhantes e aterrorizantes, e o avião empinava como um cavalo selvagem tentando jogar seus cavaleiros. A experiência de combate de Nuno provou o inestimável ao manter a compostura, chamando leituras e ajustes enquanto o capitão Costa lutava para manter a aeronave estável, altitude mantendo em 33. 000, Nuno reportou, sua voz cortando o caos com precisão militar. Temperatura do motor 2 caindo mais ainda na faixa amarela, pressão hidráulica flutuando entre 40% e 60%. Precisamos iniciar descida logo, capitão, ou arriscamos falha hidráulica completa. Henrique Costa assentiu grimamente apreciando a competência calma de seu copiloto inesperado. Juntos começaram a calcular taxas de descida e vetores de abordagem, factoring em limitações mecânicas e condições climáticas. O aeroporto adequado mais próximo era Faro, em Portugal, ainda 90 minutos distante em condições normais. Mas nada em sua situação atual era normal.
A descida pela tempestade testou toda a habilidade que ambos os homens possuíam. Nuno chamava altitudes e velocidades enquanto gerenciava comunicações de rádio com controladores de tráfego cada vez mais preocupados. Ele coordenava com serviços de emergência no solo, garantindo que ambulâncias estariam à espera para Jorge e quaisquer passageiros feridos. Seus dedos voavam pelo sistema de gerenciamento de voo, imputando correções e monitorando o passe de glide, enquanto Costa pilotava manualmente pela turbulência que desafiaria uma aeronave totalmente funcional. 500 pés para a altitude de decisão, Nuno anunciou enquanto rompiam a camada inferior de nuvens para ver as luzes da pista brilhando na chuva portuguesa. Velocidade de abordagem 150 nós, ligeiramente alta mas dentro dos parâmetros dada nossa situação hidráulica. Aviso de vintear ativo. Recomendo correção de 10 graus à direita. A primeira tentativa de pouso teve que ser abortada quando um crovim severo os empurrou para fora da linha central logo antes do toque. Os calotes estáveis de Nuno ajudaram Costa a executar um go-around de livro-texto apesar dos sistemas degradados, subindo de volta para as nuvens cinzentas para outra tentativa. Passageiros gritavam enquanto os motores rugiam de volta à potência total, o avião subindo em um ângulo que pressionava todos contra os assentos. Ana Sofia se via rezando pela primeira vez desde a infância, seu cinismo usual despido pelo terror cru. Ela pensava em seu apartamento vazio, os prêmios e acolades que de repente pareciam sem sentido, os relacionamentos sacrificados pelo sucesso. Ao lado dela, ouvia a voz pequena de Olivia dizendo: vai ficar tudo bem. O pai sabe o que fazer. Ele prometeu para a mamãe que sempre me manteria segura. A segunda abordagem começou com Nuno chamando cada parâmetro com a precisão de um cirurgião descrevendo sinais vitais. 3.000 pés na glide slope. Velocidade 145 nós. Pressão hidráulica mantendo em 55%. Correção de vento aplicada. Rastreamento da centerline bom. Sua voz se tornou o ritmo pelo qual Costa pilotava, cada calote uma pedra de passo para a segurança. 1.000 pés. Critérios de abordagem estabilizada atendidos. Recomendo continuar, Nuno anunciou, seu tom sem trair o enorme pressão que ambos enfrentavam. 500 pés. Aproximando mínimos. Pista à vista, 12 horas. Verificação de vento mostra 15 nós da direita, dentro dos limites. As rodas principais tocaram duro o suficiente para quicar uma vez antes de assentar, a roda do nariz seguindo com um baque que enviou alívio inundando pelos 200 passageiros. O reverso de empuxo rugiu enquanto Costa lutava para reduzir o momentum na pista escorregadia de chuva. Nuno chamando velocidades decrescentes enquanto monitorava temperaturas de freios e pressão hidráulica. Eles usaram quase todo o comprimento da pista antes de parar, caminhões de bombeiros e ambulâncias já correndo para sua posição. A cabine explodiu em aplausos e lágrimas de alívio, estranhos abraçando estranhos, o trauma compartilhado criando laços instantâneos. A compostura profissional de Evelyn Braga finalmente rachou enquanto limpava lágrimas dos olhos ao dirigir a evacuação de Jorge Mendes em uma maca médica. O primeiro oficial estava consciente mas fraco, conseguindo dar um juinho enquanto paramédicos o levavam pelos passageiros que deviam a ele e seus colegas suas vidas. Capitão Henrique Costa desligou os motores e se virou para Nuno com um aperto de mão que conveiava mais que palavras. Você nos salvou a todos, Nuno. Foi um dos melhores voos que já participei. A Força Aérea perdeu um piloto dos diabos quando você se aposentou. Nuno removeu o headset subitamente exausto enquanto a adrenalina começava a fade. Só fiz o que precisava ser feito, capitão. Qualquer piloto faria o mesmo. Mas ambos sabiam que não era verdade, que a combinação de experiência de combate, conhecimento técnico e calma sobrenatural sob pressão fizera a diferença entre um pouso de emergência bem-sucedido e potencial catástrofe. Enquanto Nuno emergia da cabine de comando, a cabine executiva caiu em silêncio. Os mesmos passageiros que zombaram de suas lutas com bagagem agora o olhavam com expressões de ave e gratidão. Vários se levantaram e aplaudiram, outros simplesmente assentiram com respeito, entendendo que seus julgamentos anteriores quase lhes custaram a oportunidade de julgar alguém novamente. Olivia se lançou em seus braços no momento em que ele alcançou seus assentos, seu corpinho tremendo de alívio. Eu sabia que você salvaria todo mundo, pai. Eu disse para eles que você salvaria. Sua fé simples nele valia mais que todas as medalhas e condecorações que ganhará em sua carreira militar.
Equipes de mídia já se reuniam fora da aeronave, alertadas sobre o pouso de emergência e a história dramática do passageiro piloto que se erguera quando mais precisava. Mas Nuno não tinha interesse em entrevistas ou accolades, reuniu os pertences de Olivia, seu caderno de desenhos e mochila de unicórnio, preparando-se para desaparecer na multidão de passageiros evacuando, assim como desaparecera da vida militar 3 anos antes. Ana Sofia Oliveira ficou no corredor, bloqueando seu caminho. Seu vestido designer estava amassado, sua maquiagem perfeita borrada por lágrimas de medo, e sua presença comandadora usual fora substituída por algo muito mais humano. Espere por favor, ela disse, sua voz sem a de afiada anterior. Eu te devo um pedido de desculpas. Mais que isso, eu te devo minha vida. Todos nós devemos. Nuno ajustou Olivia no colo, encontrando os olhos de Ana Sofia com o mesmo olhar estável que encarara caças inimigos. Você não me deve nada, senhora. Sou só um engenheiro de manutenção que sabe um pouco sobre aviões. Qualquer um faria o mesmo pela filha. A simplicidade de sua resposta acertou Ana Sofia mais forte que qualquer acusação poderia. Ela passará anos construindo muros de riqueza e status para se proteger da vulnerabilidade, julgando outros por suas superfícies para evitar ver suas profundezas. Esse homem tinha todo o direito de condená-la, de humilhá-la publicamente como ela tentará humilhá-lo. No entanto, ele escolheu graça em vez disso. Eu estava errada, Ana Sofia admitiu, as palavras estranhas em sua língua, mas necessárias. Julguei você sem saber nada sobre você. Passei tanto tempo medindo valor pelas métricas erradas que esqueci o que realmente importa. Ela olhou para Olivia, que a observava com olhos curiosos. Sua filha tem sorte de ter você. Espero que um dia alguém pense que eu valho esse tipo de coragem. Olivia, com a sabedoria inocente da infância, puxou a manga arruinada do vestido designer de Ana Sofia. Você pode jantar com a gente, ela ofereceu alegremente. O pai faz um espaguete ótimo, e a gente sempre tem o suficiente. É o que a mamãe dizia, sempre tem lugar para mais um amigo na mesa. Nuno começou a objetar, ciente do vasto abismo social entre eles. Mas algo na expressão de Ana Sofia o parou, atrás da fachada de CEO bem-sucedida, uma solidão que ele reconhecia, o isolamento de construir muros tão altos que ninguém pode escalá-los. Sara convidaria sem hesitação, veria além das arestas afiadas para a pessoa por baixo que só precisava ser vista como humana. Tem um lugar perto do hotel do aeroporto, Nuno disse finalmente. Nada chique, só comida boa e porções generosas como um rodízio simples. Você é bem-vinda se quiser se juntar. O restaurante era de fato nada chique, luzes fluorescentes em vez de lustres, guardanapos de papel em vez de pano, e menus com fotos da comida. Mas enquanto os 3 sentavam em um banco de vinil gasto, algo mudava na atmosfera. Ana Sofia se via rindo genuinamente pela primeira vez em anos enquanto Olivia explicava a aerodinâmica de batatas fritas, usando-as para demonstrar como aviões geram sustentação. Nuno compartilhava histórias de seus dias na Força Aérea, cuidadosamente editadas para ouvidos jovens, enquanto Olivia coloria no jogo americano de papel. Ele falava de Sara sem a dor crua que outrora acompanhava seu nome, descrevendo como se conheceram em um show aéreo onde ela vendia joias artesanais, inspiradas em artesanato brasileiro. Como ela insistira que ele era sério demais e precisava de alguém para lembrá-lo que nem tudo na vida requeria precisão militar. Ela parece maravilhosa, Ana Sofia disse suavemente, entendendo que esse vislumbre na vida de Nuno era um privilégio que não merecia, mas que lhe era concedido mesmo assim. Ela era, Nuno concordou, ajudando Olivia a cortar seus nuggets em pedaços menores. Ela tornava todos ao seu redor melhores só por ser ela mesma. Ela teria gostado de você, diria. Você só precisava de alguém para te lembrar que sucesso não é sobre ter mais, é sobre significar mais para alguém. Enquanto a noite progredia, o telefone de Ana Sofia buzzava repetidamente com mensagens de sua equipe em Lisboa sobre a reunião adiada, de repórteres querendo seu comentário sobre o pouso de emergência, de sua assistente com uma lista de decisões urgentes. Pela primeira vez em sua vida profissional, ela virou o telefone para baixo e ignorou tudo, escolhendo focar no momento presente, na descrição animada de Olivia de seu filme Disney favorito, no humor quieto de Nuno, no prazer simples de uma refeição compartilhada sem agenda ou estratégia. Eu construo empresas, Ana Sofia se viu dizendo enquanto Olivia cochilava contra o ombro do pai. Criei empregos para milhares, gerei bilhões em receita, fui capa de revistas.
Mas sentada aqui vendo você com ela, percebo que nunca construí nada que realmente importa. Ninguém nunca vai me olhar do jeito que ela te olha, com confiança total e amor incondicional. Nuno ajeitou Olivia gentilmente, puxando sua jaqueta sobre ela como um cobertor. Nunca é tarde para mudar o que você está construindo, ele disse simplesmente. Sarah dizia que todo dia é uma chance de escolher quem você quer ser. O passado é só prática para o presente. Lá fora, a chuva portuguesa amainara para uma garoa gentil, cobrindo as janelas com gotículas minúsculas que captavam a luz quente do restaurante. Outros passageiros do pouso de emergência ocasionalmente passavam, alguns reconhecendo Nuno e assentindo respeitosamente, mas ele os Aknovled com sorrisos breves antes de retornar sua atenção para a filha e a companheira de jantar inesperada. Ana Sofia observava Nuno carregar a adormecida Olivia para o chantou do hotel, seus braços fortes a embalando como se fosse feita de vidro fiado. Ela pensava em seu próprio pai, distante e exigente, que media amor em conquistas e aprovação em aquisições. Ela se tornará ele sem perceber, construindo um império sobre a mesma fundação fria que a deixará emocionalmente falida apesar da riqueza material. Obrigada, ela chamou enquanto Nuno pausava na porta do chantou. Não só por salvar nossas vidas, mas por me mostrar o que coragem realmente parece. Não é sobre ser destemido em salas de reunião ou conquistar mercados. É sobre ter medo e escolher amor mesmo assim. Nuno sorriu a expressão transformando seus traços calejados. Todo mundo está lutando algo, senhorita Oliveira. Os sortudos têm alguém por quem vale lutar. Ele olhou para Olivia, então de volta para Ana Sofia. Talvez seja a hora de você encontrar o seu alguém. Enquanto o chantou partia, Ana Sofia ficou na garoa, seus sapatos designer encharcando, cabelo caindo de seu estilo perfeito. Ela pensava na apresentação esperando em Lisboa, nos deaus a serem feitos, nos impérios a expandir. Então pensava no convite inocente de Olivia para jantar, na graça quieta de Nuno, no calor daquele banco de restaurante simples. Pela primeira vez em anos, se perguntava se estivera escalando a montanha errada o tempo todo. O ciclo de notícias pegou a história em horas. O conto dramático de um pai solteiro humilde que salvou um avião cheio de pessoas se espalhando pela mídia internacional. Mas Nuno Henrique Silva recusou todos os pedidos de entrevista, declinando ofertas de livros e direitos de filme, escolhendo retornar quietamente à sua vida como engenheiro de manutenção e pai devotado. Ele fizera uma promessa a Sarah de viver por Olivia, e isso não incluía fama ou fortuna, só presença e amor. Ana Sofia Oliveira retornou ao seu mundo corporativo, mas algo fundamental mudará. Ela instituiu novas políticas em sua empresa priorizando equilíbrio entre trabalho e vida, criou uma fundação apoiando pais solteiros, e começou a medir sucesso não só em margens de lucro mas em impacto humano. Ela manteve uma foto em sua mesa de um artigo de notícias sobre o pouso de emergência, uma imagem granulada de Nuno carregando Olivia pelo asfalto, um lembrete de que força verdadeira não é sobre poder sobre outros, mas responsabilidade por eles. Meses depois, ela recebeu um convite desenhado à mão na caligrafia cuidadosa de Olivia para assistir à peça escolar dela. Nuno incluíra uma nota dizendo que Olivia insistira em convidar a senhora simpática do avião que precisava de amigos. Ana Sofia limpou sua agenda, voando na econômica pela primeira vez em uma década, e sentou em um auditório de escola fundamental, assistindo Olivia interpretar um aviãozinho corajoso em uma história sobre voar com o coração em vez de só com as asas. Após a peça, enquanto pais se reuniam para suco e biscoitos na cantina, Olivia apresentou Ana Sofia a seus coleguinhas como a senhora que o pai ajudou a encontrar o coração. Nuno se desculpou pela candura da filha, mas Ana Sofia só sorriu, entendendo que crianças muitas vezes veem verdades que adultos trabalham duro para esconder. Ela construirá um império mas perderá a alma, ganhará o mundo mas perdido conexão, vencerá toda a batalha exceto a que mais importava, a luta para permanecer humana em um mundo desumanizante. Parada naquela cantina escolar, comendo biscoitos comprados em loja e ouvindo Olivia explicar por que seu pai era o melhor piloto mesmo que agora consertasse aviões, Ana Sofia entendia o que Nuno quisera dizer sobre encontrar seu alguém. Não era sobre amor romântico ou família no sentido tradicional, mas sobre escolher ver outros como mais que degraus ou obstáculos, sobre reconhecer que toda pessoa carrega uma história digna de ser ouvida, uma vida digna de ser voada, um coração digno de proteção.
O pouso de emergência do voo 789 se tornou uma nota de rodapé na história da aviação. Só outro cenário de gerenciamento de crise bem-sucedido estudado em programas de treinamento de pilotos. Mas para 200 passageiros, permaneceu um momento definidor quando pessoas comuns revelaram caráter extraordinário, quando assunções se estilhaçaram contra a realidade, quando a coragem quieta de um pai solteiro o salvou a todos. Nuno continuou seu trabalho como engenheiro de manutenção, encontrando propósito em garantir que outras famílias viajassem seguras. Ele nunca mencionava suas ações heroicas a menos que diretamente perguntado, e mesmo assim, acreditava Capitão Costa e toda a tripulação pelo pouso bem-sucedido. Sua vida permanecia centrada em Olivia, em ajuda com lição de casa e treinos de futebol, em histórias de ninar e panquecas matinais, em manter sua promessa a Sarah de que a filha cresceria sabendo que era amada mais que a vida em si. Mas às vezes, em noites quietas quando Olivia dormia e o apartamento estava imóvel, Nuno ficava à janela assistindo aviões passando overhead, suas luzes de navegação piscando na escuridão. Ele pensava naquele momento de decisão na executiva, sobre escolher entre uma promessa de ficar seguro e uma promessa de mantê-la segura. Sobre como às vezes a maior coragem não está no gesto dramático, mas na escolha diária de aparecer, de estar presente, de amar sem reserva ou requisito. A história poderia ter terminado diferentemente, com tragédia em vez de triunfo, com perda em vez de lições aprendidas. Mas naquele momento crucial, quando o capitão Henrique Costa pediu ajuda, quando sistemas falharam e tempestades rugiram, quando o julgamento cedeu ao desespero, um pai solteiro humilde se levantou e lembrou a todos que heróis nem sempre usam capas ou uniformes. Às vezes eles usam jaquetas desbotadas e carregam mochilas de unicórnio. Seu superpoder nada mais nada menos que a determinação de proteger o que mais importa. E em assentos de primeira classe ou econômica, em salas de reunião ou salas de descanso, em momentos de crise ou contemplação quieta. Talvez essa seja a única medida de valor que realmente conta. Não o que acumulamos, mas o que estamos dispostos a sacrificar. Não o que conquistamos, mas quem escolhemos nos tornar. Não as alturas que alcançamos, mas as mãos que estendemos para ajudar outros a subir. A chuva continuou a cair gentilmente em Faro aquela noite, lavando a espuma de emergência da pista, levando embora a evidência de quase desastre. Mas em um pequeno restaurante de hotel, 3 almas improváveis compartilharam uma refeição, e descobriram que às vezes as maiores jornadas não são medidas em milhas viajadas, mas em muros desmantelados, em julgamentos liberados, em corações abertos para possibilidades previamente inimagináveis. E às vezes, só às vezes, isso é suficiente para mudar tudo.